Hoje à noite, pela graça do nosso Deus, nós encerraremos a série que tivemos ao longo desse mês falando sobre família. E apenas recapitulando um pouquinho para que possamos compreender a lógica do que vai ser colocado hoje. No primeiro domingo nós aprendemos sobre o casamento antes do pecado, ou seja, os princípios que encontramos ali de Deus para o casamento, naquilo que nós entendemos por mandato social. E vimos que o casamento, ele pode ser definido numa frase muito conhecida. Eis que o homem deixa pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E vimos ali então o princípio da exclusividade, deixa pai e mãe para se juntar à sua esposa. Vimos também o da pactualidade, ele vai se unir à mulher. E vimos o princípio da intimidade, os dois se tornarão uma só carne. Depois, domingo próximo passado, nós tivemos um sermão cujo conteúdo, na sua maioria, é muito triste, porque nós vimos as consequências do pecado no casamento. E nós vimos que a palavra de juízo do Senhor Deus sobre a mulher, como a mulher está ligada ao lar, como a mulher deveria, segundo as Escrituras, estar ligada ao lar. Então todo o juízo de Deus diz respeito à casa e ao casamento. Então o Senhor Deus ali, ele demonstra claramente que o trabalho da mulher é um trabalho voltado para os filhos. E esse trabalho seria penoso, esse trabalho seria doloroso. Assim como o trabalho do homem para sustentar o lar também seria doloroso. E vimos também ali a palavra de Deus dizendo, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E nós vimos que o significado ali é que ela tentaria dominar o marido e o marido agiria então com mãos de ferro. E vimos todas as consequências disto até hoje. Quando nós olhamos para a sociedade e até mesmo para dentro da igreja, nós vamos perceber as influências nefastas do juízo de Deus sobre o casamento. Mas hoje nós vamos falar sobre o casamento na redenção. Hoje nós vamos falar qual é o princípio do Senhor para o casamento daqueles que são, obviamente, alcançados pela graça de Deus. E hoje então nós perceberemos como o Senhor Deus, ele retorna aos princípios da criação e aos princípios elementares do casamento. E a maneira então como isso deve se refletir na nossa vida. Sempre lembrando que, quanto mais nós nos aproximamos das Escrituras no que diz respeito ao casamento, mais nós chocaremos o mundo. E quanto mais nos distanciamos das Escrituras no que diz respeito ao casamento, mais nós seremos parecidos com as pessoas do mundo. E é impressionante porque esse tema ele consegue chocar até mesmo crentes que já estão tão habituados a essa estrutura de casamento mundana que não tem nada a ver com as Escrituras. Mas hoje nós vamos ver, então, o Senhor Deus tratando o lar e mostrando como esse casamento deve acontecer a partir da redenção. E para isso nós leremos um texto muito conhecido que é Efésios capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura do verso 22 ao verso 23. Efésios 5, de 22 a 33. E diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro à igreja e a Cristo. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. E obrigado, ó Deus, pela maneira como ela nos ensina claramente como o casamento deve acontecer debaixo da redenção de Cristo. Ó Deus, sabemos que estes princípios, eles ferem as mazelas do mundo. Mas, ó Deus, sabemos também que, infelizmente, estas mazelas do mundo estão agarradas a nós dentro das igrejas, fazendo, inclusive, com que esta palavra, para muitos crentes, seja um escândalo. Mas, ó Deus, nós pedimos para que o Senhor nos dê coragem para obedecer a tua palavra, sobretudo no que diz respeito à atuação familiar, e que o Senhor seja glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, também rogando para que o mesmo Espírito Santo que inspirou essa palavra venha agora falar ao nosso coração, ao coração das mulheres aqui presentes e ao coração dos homens aqui presentes. E que em tudo venhamos a glorificar o teu santo nome. E que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que tenhamos coragem. Que tenhamos, ó Deus, atitude de romper com aquilo que, de alguma forma, fere a tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você gostaria de ter um casamento feliz? Você gostaria de ter um casamento onde o dia a dia se manifesta através da comunhão, através da felicidade? Você quer que os seus filhos cresçam no Senhor? Você gostaria que os seus filhos se tornassem homens e mulheres de Deus? Então é importante nós pensarmos que aqui há um princípio de Deus para o casamento. E é claro que esse princípio está totalmente contrário ao que o mundo nos impõe. Porque enquanto a palavra de Deus mostra claramente a função da mulher e a função do homem, isso tem sido quebrado. Quando a palavra de Deus nos ensina que as mulheres devem permanecer na sua casa para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu marido, e nos tempos vagos, ou seja, por exemplo, quando as crianças estão na escola, quando o marido está trabalhando, ela pode exercer sim uma função, isso é perfeitamente aceitável, mas o que tem acontecido é o contrário. As mulheres saem de casa para trabalhar, terceirizando a criação de seus filhos. E os homens, como nós vimos, são coniventes, eles empurram suas mulheres para pecarem, e isso é claro. Depois, quando os filhos se tornam adultos e estão longe do Senhor, frequentam a igreja, até exercem um ministériozinho aqui, outro ali, mas estão distantes do Senhor. Aí a pergunta vem: onde foi que eu errei? A resposta é clara: em tudo. Porque não seguimos o que as Escrituras nos ensinam. Como eu disse semana passada, o princípio das Escrituras hoje para a família, ele lacera, ele faz doer, ele muitas vezes nos escandaliza. Tal é a posição que nós assumimos com relação ao padrão do mundo, com relação ao casamento. É a velha história, é quando nós dizemos: não aceito isso, isso não é para hoje. Eu me lembro que, falando numa oficina no Congresso Nacional de Evangelização, em Águas de Lindóia, eu falava sobre criação de filhos. E depois uma irmã,
pedagoga, psicóloga, me chamou no canto e disse: olha, pastor, isso que o senhor disse não tem o menor sentido. Esse negócio de você usar da força física para disciplinar os seus filhos menores, não existe isso. Nós temos que conversar, bater papo e tal. E aí eu só perguntei para ela, com muito jeito, mas eu perguntei para ela: onde está a fonte disso que você está me dizendo? Não, a pedagogia, a psicologia, as guias do mundo dizem sobre isso. Ok, a minha fonte são as Escrituras. Então eu não vou discutir com a irmã dentro dos parâmetros mundanos da psicologia, da pedagogia. Eu só posso discutir com a irmã pelo parâmetro da Escritura. Aí nós podemos conversar. Senão a gente vai criar aqui um debate ad infinito. Vamos passar aqui 3 anos debatendo e não vamos chegar a lugar nenhum. A questão toda é essa, é nós olharmos com sinceridade e fazer a seguinte pergunta: o padrão do meu casamento é bíblico ou é mundano? Temos que ser honestos. E não há meio termo. As Escrituras, elas não abrem nenhum espaço para que eu possa, de alguma maneira, como quando eu era menor, ouvi essa expressão tão esdrúxula, horrível, mas era assim, né? Ser crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não existe essa possibilidade. Não há. Ou as mulheres cumprem o seu papel segundo as Escrituras, ou então elas estão pecando contra Deus. Irmãos, nós somos reformados. Somos uma igreja reformada. E a teologia reformada, ela possui essa característica de dizer: isso é pecado, agora está conosco. Então, homens e mulheres precisam compreender isto. E, mais uma vez, nós estamos agora no Novo Testamento. Nós estamos agora no momento em que Cristo já veio, trouxe a redenção. E Paulo está dizendo: bem, agora nós vamos trazer os princípios do casamento de acordo com a redenção de Cristo. Aqui não é mais para o povo judeu. Aliás, essa carta foi escrita para os éfesos. Eram gregos. Essa palavra, ela não é voltada para a tradição judaica, mas ela foi escrita para uma igreja como a nossa. Está dizendo para a igreja. Esse é o princípio do casamento. E nesse sentido, volta a pergunta inicial: queremos ter um casamento feliz? Queremos que os nossos filhos cresçam e se tornem homens e mulheres de Deus? Então precisamos obedecer às Escrituras, mesmo que elas venham de encontro e nos cause dor. Mesmo que nos cause dor, seja doloroso abandonar certos princípios da sociedade e se submeter à vontade do Senhor. E é claro que essa decisão nós é que tomamos como crentes diante do Senhor e diante das Escrituras. É claro que quando nós olhamos para o padrão da sociedade ocidental, não há dúvida nenhuma que nós vivemos é, por um lado, o machismo. O machismo é o homem egoísta. É o homem que quer mandar na mulher pelo seu bel prazer. A mulher é um objeto. Então, por exemplo, se ele flagra a sua mulher adulterando, ele se sente no direito de matar. Porque é como se fosse um animal, como se fosse um objeto. E aí vem todo um eufemismo, dizendo: ele vai lavar a honra. Não lava nada. O machismo faz com que o homem se aposse da mulher. E venha fazer com que ela não se torne mais sua auxiliadora nesse relacionamento de respeito, mas a mulher se torna uma escrava, uma subserviente. Por outro lado, nós temos o machismo. As mulheres dizendo: não, nós vamos agir como os homens. Então, nós queremos ter as mesmas oportunidades dos homens. Queremos fazer todos os concursos, queremos fazer todas as universidades, queremos fazer tudo aquilo que o homem faz. Somos iguais em tudo, não há nenhuma diferença. Eu posso muito bem sair para trabalhar e o meu marido ficar cuidando dos filhos. Qual é o problema? Isso é o machismo. Aliás, o feminismo. Onde, obviamente, no feminismo nós temos essa qualificação, onde os homens se tornam cada vez mais mulheres e as mulheres se tornam cada vez mais homens. Então, nesse sentido, nós precisamos olhar com muita atenção essa influência que vem sobre nós. Então é claro que aí nós temos esse jogo, essa batalha, essa guerra da insubmissão e ao mesmo tempo o despotismo. O despotismo é o autoritarismo, é aquele homem que manda, aquele homem que é o coronel da casa. E é claro que isso reflete o egoísmo
de uma vontade pessoal que deve prevalecer. É isso que destrói o casamento. É quando a vontade pessoal, ela prevalece sobre o próprio casamento. É quando eu não penso mais no meu cônjuge, eu penso em mim. E nesse sentido, então, eu vou corroendo o meu relacionamento por dentro, destruindo-o completamente. Mas, meus amados, quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, de 22 a 33, nós temos aqui o princípio de Deus. Então, se eu reclamo por alguma coisa, que eu faça isto. Se eu reclamo por romantismo, por cuidado, eu devo fazer isto. Então, o que eu desejo, eu faço. Eu não fico apenas cobrando do outro, mas eu me coloco como solução para isto. E aí, então, nós temos que olhar claramente que o princípio mundano, vejam só, o princípio mundano faz com que o nosso casamento fique oscilando entre um oásis de romantismo e um campo de batalha extremamente cruel. Onde certamente todos da casa serão atingidos por isto. Porque simplesmente nós não cumprimos com aquilo que as Escrituras nos ensinam. E é sério isso, é sério. Veja o índice de divórcio dentro das igrejas, meus irmãos. Veja o índice de filhos de crentes que estão no mundo, embora frequentem a igreja. Não estou falando de frequentar a igreja. Eu estou falando de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é muito sério. E é claro que precisamos estar atentos a isso, com os olhos abertos a isso, porque nós temos um projeto eterno, eu não tenho um projeto de mundo. O meu projeto para os meus filhos não pode se restringir a esse mundo. Ele deve alcançar a eternidade, onde certamente eles conviverão com o Senhor. E eu também devo olhar para minha esposa, para minha casa como um todo, como um projeto eterno. Eu não posso olhar para um projeto que se restringe a esse mundo. É por isso que quando nós olhamos Efésios capítulo 5, nós vamos descobrir claramente que o apóstolo Paulo, ele introduz aqui a família, depois de ele ter falado sobre vários assuntos que são importantes. Por exemplo, no capítulo 2, nós vamos perceber o apóstolo Paulo aqui em Efésios dizendo que nós temos uma nova natureza, nós somos transformados. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nova natureza. Depois o apóstolo Paulo no capítulo 4, ele vai dizer que nós temos um novo caráter, então a nossa natureza é transformada, então o nosso caráter passa a se transformar no processo de salvação. E um pouco antes do apóstolo Paulo falar sobre a família, ele vai dizer do crente cheio do Espírito Santo. Você sabe por que os lares crentes passam por tantos problemas? Porque marido e mulher não são cheios do Espírito Santo. São crentes, são salvos e nem vão perder a salvação. Mas não são pessoas cheias do Espírito Santo, é isso. Então os homens não cumprem o seu papel, as mulheres não cumprem o seu papel e vão tocando a vida na ponta da bota, ou a toque de caixa, eles vão seguindo. Quando na verdade, irmãos, nós precisamos compreender o que é a nossa natureza. Por exemplo, lá em Colossenses capítulo 3, do verso 17 ao 19, ele diz assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas, e não as trateis com amargura. Então, quando Paulo fala sobre o papel da esposa e o papel do esposo em Colossenses capítulo 3, o que antecede isso? Tudo que você fizer, faça em nome de Cristo. É isto. Criar os meus filhos, vou fazê-lo em nome de Cristo. Conviver com meu esposo, vou fazer em nome de Cristo. Conviver com a minha esposa, vou viver e fazer isso em nome de Cristo. E nesse sentido, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aí então nós temos, por fim, o que Paulo coloca para a mulher. E é impressionante, eu acho isso muito bom. É que o apóstolo Paulo, ele vai usar pela divisão da nossa Bíblia apenas 3 versículos para a mulher.
E ele vai usar um monte para os homens. Porque a posição de liderança não é fácil. Muitos acham que ser líder é desempenhar o seu machismo. É simplesmente você olhar para sua mulher e dizer assim, me obedeça porque a Bíblia diz. Ele acha que é assim, então é fácil. Sim, claro, quando eu ajo pelo pecado é muito fácil. Eu agir pelo machismo ou ser simplesmente ausente, ser indolente, tem uma expressão que minha esposa não gosta muito, mas vou usar só uma vez, Sandra. Frouxo. Então aí não tem jeito. A vida é... E aí o que vai entrar no casamento? Vai entrar a desavença, vai entrar a concorrência, vai entrar o adultério, vai entrar filhos que não servem ao Senhor, todas essas mazelas, porque os casais eles não cumprem o seu papel, não há o temor do Senhor. Eu preciso entender que quando eu estou longe da minha esposa e próximo de outras mulheres, o que deve reger no meu coração é o temor do Senhor. E o princípio pactual do meu casamento, a mesma coisa, quando a minha esposa está longe de mim e próximo de rapazes aí, só um pouquinho mais bonito do que eu, porque ninguém pode ser muito mais bonito do que eu, só um pouquinho, né? Um pouquinho mais bonito do que eu, sarados e tal. O princípio é o princípio do temor do Senhor e o princípio pactual do casamento. Não existe outra coisa que segure, irmãos. Se não for por esse caminho, o adultério entra na nossa casa como um demônio avassalador, como um dragão que destrói tudo. E precisamos estar atentos a isso, a esses princípios. Então o apóstolo Paulo vai falar agora sobre as mulheres. Está aqui do verso 22 ao verso 24. É claro que, nesse sentido, nós precisamos compreender aqui qual é o grande aspecto aqui que envolve toda essa questão. Então, quando nós olhamos para o contexto veterotestamentário, nós vamos lembrar daquilo que aconteceu no Éden, quando nós encontramos em Gênesis 3,16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos do trabalho, é esse o sentido da tua gravidez, em meio a dores você trabalhará, dando à luz a filhos, e ele diz, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Esse é o grande contexto, é o contexto ruim. Por isso que quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vamos perceber que a mulher ela é completamente desvalorizada numa atitude pecaminosa por parte do homem. Para os irmãos terem uma ideia, os judeus, por exemplo, tratavam as mulheres como objeto. E eles oravam agradecendo a Deus. Olha que absurdo. Os judeus oravam agradecendo a Deus porque eles não tinham nascido 3 coisas. Ele dizia, Senhor, obrigado porque eu não nasci gentio. Senhor, muito obrigado porque eu não nasci um cachorro, cão, é o bicho mesmo. E muito obrigado porque eu não nasci mulher. E as mulheres são oprimidas nesse contexto. E muito. E não é esse o propósito do Senhor, porque eles deturpam aquilo que o Senhor deixou exatamente por Gênesis 3,16. O homem vai agora governar com mão de ferro. Os gregos não estavam muito diferentes a isto, mas eles diziam que as mulheres eram escravas da casa, é isso. Elas não tinham direito a amizades, as mulheres gregas eram proibidas de usufruir da amizade do marido com outras pessoas. Então, o marido quando saía, por exemplo, com seus amigos, as mulheres não podiam fazer isso nunca. E quando as mulheres saíam com os homens, ela sempre andava atrás dele, toda coberta de véu. No sentido de que ela era um objeto. Os romanos possuíam uma lei muito clara, chamada pater familias. E o direito à vida, que é chamado de ivus visae nescisque, são expressões em latim, mas essas leis diziam o seguinte, que o homem tinha direito absoluto sobre a vida da mulher. O homem romano, um cidadão romano, podia matar a sua esposa e isso não lhe aconteceria nada, porque era como matar um carneiro. Então os irmãos precisam perceber que o contexto aqui, o contexto cultural, é muito duro. Mas Paulo, ele vem agora para falar sobre o princípio do Senhor, dizendo que as mulheres, elas não devem ser vistas como subservientes, como escravas, de jeito nenhum. Paulo, ele quebra com esta continuidade pecaminosa da cultura da época.
Porque as Escrituras trazem-nos princípios que são tão caros. O primeiro deles é que quando nós olhamos para homem e mulher, que são gêneros diferentes, mas como criaturas e filhos de Deus, são exatamente iguais. É por isso que em Gênesis 1:27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Paulo lá em Gálatas 3:28, ele diz: destarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O homem, ele não é mais inteligente do que a mulher. O homem, ele não tem sobre si mais dons e a capacitação do Espírito Santo. O homem, como ser humano, ele não é nem 1 milímetro melhor do que a mulher diante de Deus. Ambos são iguais. Nós precisamos entender que a posição do homem como chefe da casa não é porque ele é mais inteligente, é porque está no princípio da criação. Ele veio primeiro, ele é primogênito. É só por isso. E nesse sentido nós vamos perceber que sim, somos todos iguais. Mas existe uma diferença. A primeira diferença é que nós somos complementares. É por isso que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Então, em essência, como criatura e como filhos de Deus, somos iguais diante do Salvador. Mas quando nós percebemos aqui o complemento, é o complemento de que homem e mulher se complementam, por isso se tornam uma só carne. Mas, irmãos, existe uma diferença entre nós. Essa diferença é funcional. É como eu tenho dito, quando você está na sua empresa, tem um chefe lá. Ele não é melhor que você, mas ele é chefe. E aí, nesse sentido, podemos compreender a diferença funcional que existe entre homem e mulher. E ele diz: no Senhor, todavia, nem a mulher, 1 Coríntios 11:12, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Ora, nesse sentido, nós vamos perceber que o homem vem da mulher, e nesse sentido há uma diferença funcional. Existe um que lidera e o outro que auxilia. E aí, nesse sentido, então, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que a submissão da mulher, que não é subserviência, mas é submissão, porque ela é auxiliar desse homem. É claro que nesse sentido, o apóstolo Paulo toma o argumento da criação. No verso 23, ele fala claramente sobre isso, quando ele diz que o homem é o cabeça da mulher, porque Cristo é o cabeça da igreja. Nesse sentido, nós olhamos claramente, se Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Por quê? Porque nós temos aí também o princípio da criação do homem. Ele veio primeiro, e é assim que devemos ver. É por isso que, quando o homem olha para a esposa, o homem deve olhar para a esposa como Cristo olha para a igreja. É nesse sentido. E a mulher precisa entender que a submissão que ela tem ao seu marido é como a submissão da igreja a Cristo. O apóstolo Paulo diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Essa expressão aqui, sendo este mesmo salvador do corpo, significa dizer que a mulher vai se submeter a um homem que a ama, que cuida dela, e que vai preservá-la, e que está disposto a dar a sua própria vida no lugar de sua mulher. É a este homem que ela vai, obviamente, se submeter. É nesse sentido. Por isso, obviamente, quando o apóstolo Paulo nos fala sobre essa submissão, diz que a mulher de fato é submissa. Agora, pense bem comigo, como é que a igreja se submete a Cristo? Então, da mesma maneira, a mulher deve se submeter ao seu marido. Ou será que alguém aqui gostaria de ser concorrente de Jesus? Alguém aqui gostaria funcionalmente, como função, colocar-se no lugar de Cristo?
Por isso as mulheres precisam compreender isto. Elas devem estar sempre como submissas ao homem, entendendo que ela veio como auxiliar. Agora, é claro que eu preciso dizer aqui uma palavra que é dita por Pedro, o apóstolo. Pedro diz o seguinte, porque muitas mulheres podem dizer assim, não, se ele é um homem crente, um homem que cuida de mim, eu vou me submeter. Agora, se ele não for crente, eu não vou me submeter. Não. Pedro diz assim, que as mulheres devem ser submissas aos próprios maridos, mesmo aqueles que não obedecem à palavra, para que ela, sem palavra alguma, possa ganhá-lo para Jesus. Esse é o sentido. Por isso, quando se quebra esse princípio, há uma insurreição, há uma rebelião. E não é uma rebelião contra o marido apenas, mas uma rebelião contra o Senhor Deus. Por isso é pecado. Minha irmã, você tem que ser submissa de verdade ao seu marido. Não é como história da carochinha, já tenho visto isso. Já vi algumas mulheres dizendo assim, eu sou submissa ao meu patrão, ele é, mas mentira. Não submete coisíssima nenhuma. A submissão deve ser algo real. É você de fato perceber que o seu marido é o líder da casa. Agora, sabe o que eu diria para você, minha amada irmã casada? Eu diria como eu ouvi certa vez o pastor Francisco Leonardo Slauvec, que foi ex-reitor do meu seminário. Porque você vai dizer assim, pastor, mas o meu marido é um traste, meu marido é um omisso. Sabe o que eu vou responder para você, minha amada? Meus parabéns. Você escolheu. Ninguém botou uma arma na sua cabeça e disse, casa com esse traste. E você ainda vai ter que se submeter a ele para o resto da sua vida. Não, você que olhou para ele, que lindo. Que maravilhoso, eu preciso me casar, eu quero ter filhos, é com ele, parabéns, e é a este homem que você vai se submeter até o resto da sua vida. Parabéns, minha irmã, você escolheu aquele que vai liderar a sua vida como marido. Mas é claro que o Senhor Deus também traz aqui uma palavra aos homens. E é óbvio que a responsabilidade dos homens é muito maior, porque Deus não cobra da mulher, Deus cobra do homem. Deus não cobra da auxiliadora, Deus vai cobrar do marido. E quando o apóstolo Paulo fala sobre o marido, naquele contexto que eu disse, lembra? O judeu associava a mulher como a um cão, o grego associava a mulher como uma escrava, e os romanos olhavam para a mulher como um animal qualquer que poderia ser morto. O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra aqui que choca aquela cultura profundamente. O apóstolo Paulo, diante de toda essa mazela cultural, no verso 25 ele diz, maridos, amai vossa mulher. Ame a sua mulher. E aí nós, maridos, poderíamos perguntar, Senhor, e qual é a dimensão disso? É claro, isso é muito simples. A dimensão é o amor de Cristo à igreja, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ame a sua esposa. É por isso, meus irmãos, que nesse sentido nós precisamos compreender esse princípio claro. Esse princípio que a palavra de Deus nos traz. Porque é claro que esse amor demonstra o tipo de liderança que devemos exercer. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, diz, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O que a palavra de Deus nos diz aqui, é que o homem deve, no seu amor, agir com humildade diante da sua esposa. É nesse sentido que nós encontramos a posição do marido. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós temos que amar a nossa esposa exatamente, porque essa é a tradução da expressão também. Ou seja, o marido ele deve amar a sua esposa exatamente na mesma medida em que Cristo amou a sua igreja.
E sabe como Cristo ele vai definir essa liderança? Lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 42, ele diz: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade, mas entre vós não é assim, maridos. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, aqui está o nosso padrão, aqui está o nosso paradigma, aqui está o nosso modelo, o modelo dos homens. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas, repitam só os homens, mas, amém, e dar a sua vida em resgate por muitos. Está aqui o padrão. Nós não somos chamados para mandar na esposa, nós somos chamados para servi-la, como líderes. Esse é o princípio da palavra de Deus. Esse é o princípio trazido pela redenção. E o apóstolo Paulo deixa isso com muita clareza. Ele diz aqui no verso 25, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o sentido. O Senhor Jesus, ele se entregou, ele serviu essa igreja, sendo ele o chefe deste povo todo. E por que Cristo fez isso? No verso 26 diz: Cristo se entregou pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Qual é o significado desses termos? Ora, santificar aqui é tornar possível esta comunhão. Apresentar a si mesmo sem defeito significa uma comunhão atraente. É por isso que Cristo é este exemplo, e por isso os homens precisam seguir este exemplo. Ora, meu irmão, se você descobre que lavar aquela tonelada de roupas sem máquina de lavar desgasta sua mulher, o homem de Deus, quando chega em casa depois do trabalho, cansado, ele diz: meu amor, eu faço isto. Eu faço isto por você. Esse é o homem de Deus. É o homem de Deus que vê a sua esposa durante todo o dia, cuidando dos filhos, porque esse é o papel primordial da esposa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Um dia super atarefado, um dia super estressante, ele chega em casa e ainda diz assim: cadê o jantar? Cadê o jornal? Agora eu vou assistir. Não, ele chega em casa e diz assim: meu amor, eu sei que você está cansada, vá, relaxe, leia um bom livro, deixa que a partir de agora eu assumo. E ele vai assumir mesmo todo arrebentado do trabalho. Ele não diz assim: mulher, eu estou cansado, passo o dia inteiro trabalhando, chego em casa em dessas mazelas. Não, ele diz assim: meu amor, não, mas meu bem, você está cansado, não se preocupe. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Claro que se você tem filhos como os filhos da minha idade, pode incluí-los também, é até bom nessa jornada de trabalho. É por isso que o apóstolo Pedro diz que o marido deve amar a sua mulher e participar da vida comum do lar. Participar da vida comum do lar é, nos momentos em que ele está em casa, preservar a sua esposa. É isso, homens, que significa ser líder. É cuidar delas. É amá-las profundamente. É fazer com que elas sejam mulheres felizes ao nosso lado. Esse é o grande princípio. Porque o apóstolo Paulo diz que amar a esposa é como amar a si mesmo. Ele diz assim também, verso 28, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama.
Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E aí o que Paulo cita? Paulo cita o princípio lá no Éden do casamento, antes do pecado. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, exclusividade, se unirá à sua mulher, pactualidade, e se tornarão os dois uma só carne, intimidade. Homem de Deus, você foi chamado para servir a sua casa, sua mulher e seus filhos, dar a vida por eles. Infelizmente, alguns homens estão dispostos a dar a vida apenas pelos filhos e não pela esposa, quando a esposa deve assumir, sem dúvida nenhuma, prioridade neste processo. O homem tem que estar disposto a fazer isso, para que sua esposa seja uma mulher feliz. Por isso o apóstolo Paulo diz claramente que, como nós formamos uma só carne, assim como a igreja também é corpo de Cristo. Agora é claro que nesse sentido, irmãos, eu pergunto, o que foi que Cristo fez para isto? Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus houve, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, o Senhor Jesus não chegou aqui e disse: eu sou Deus, todos aí devem estar subjugados debaixo do estrado do meu pé. Não, ele não fez isso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte, morte de cruz. Esse mesmo versículo, traduzido por um teólogo chamado Luiz Alonso Schockel, traz o sentido mais próximo do que Paulo está dizendo. E Schockel, ao traduzir esse trecho, ele diz: tende em vós mesmos o sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo e tomou uma condição de escravo, fazendo-se semelhante aos homens e mostrando-se em figura humana, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Meu irmão, pense comigo uma coisa. O seu lar começa a ser destruído quando você se torna egoísta. Quando você deixa de pensar na esposa e, consequentemente, nos filhos, e passa a pensar em você, passa a pensar na sua vida. É quando a sua vontade ela deve ser obedecida, custe o que custar. Se eu quero ver jornal, não vamos ver outra coisa. Se eu decido que as pessoas ao meu redor vão me servir, isso deve acontecer. Se eu quero que o jantar seja servido às 18h15, tem que ser servido às 18h15, porque é isso que eu quero. Isso é pecado. Você não está agindo como Cristo. Você está agindo como Satanás. Esse sim, vem e subjuga. E veja que Cristo tinha o direito de nos subjugar, mas Ele decide se humilhar e nos servir. Muitos casamentos, eles não prosperam no Senhor, porque por culpa do homem, a mulher não é feliz. No momento em que eu me casei e coloquei essa aliança no dedo, eu tinha 27 anos. Eu disse: Senhor, me ajuda, para que ao longo de toda a minha vida, eu faça essa mulher feliz. Esse é o meu compromisso com o Senhor. E é exatamente isto que o apóstolo Paulo nos ensina. O ideal do Senhor Deus, como um lar resgatado por Cristo, não é uma mulher que se submete a um homem caprichoso, só se ele for descrente. E aí, tadinha da mulher, ela tem que se submeter a si mesma, porque é o que Pedro diz.
Mas o princípio de Deus é esta mulher se submeter a um homem que vai fazê-la feliz. O sentido é, eu me submeto ao meu marido porque tudo que ele faz é para minha felicidade. É para preservar a minha vida. É para fazer com que eu me sinta valorizada enquanto mulher, enquanto esposa. É simplesmente viver como Cristo viveu para a sua igreja. Homens, vocês agora perceberam porque Paulo trata a nossa condição em muito mais versículos, porque a nossa condição é muito mais difícil do que a condição das mulheres. As mulheres num casamento entre um homem e uma mulher de Deus, ela deve se submeter a este homem que vai fazer de tudo, como diz aqui o apóstolo Paulo. Quando ele diz assim, também os maridos no verso 28 devem amar a sua mulher. Veja como Paulo repete a questão do amor, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. É por isso, homem, que a responsabilidade de trazer comida para dentro de casa é sua. É por isso que toda a provisão da casa é sua responsabilidade. Trazer o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, a presença de Deus, o conhecimento das Escrituras, tudo está em suas costas, não é da sua esposa. Ontem eu tive a oportunidade de falar aos adolescentes a convite. E a digníssima presidente me deu o tema. E eu corajosamente falei, mostrando que o papel do homem deve ser aquele que traz toda a provisão. O homem traz comida e dinheiro para dentro de casa, não é a mulher. O homem é aquele que protege. O lar é protegido e o homem deve estar disposto a ir às últimas consequências para proteger o seu lar. O homem é aquele que pacifica. O homem não é aquele serzinho enjoado e mimado, que se faz de vítima o tempo todo diante da esposa, mas é aquele que traz paz, com autoridade, para sua casa, esposa e filhos. E o homem é aquele que pastoreia a sua esposa. Eu pergunto, você tem estudado a Bíblia para pastorear a sua família? Você tem trazido respostas das Escrituras para os dilemas da sua casa? Você tem aberto as Escrituras dizendo, vivemos uma crise, mas vejam o que a palavra de Deus nos diz. Você tem doutrinado sua esposa, seus filhos, a conhecerem mais a Deus, a amar a sua palavra e não pecar contra Ele. Nós somos pastores da nossa casa. O pastor da sua casa não é o Alfredo. O pastor da sua casa, meu irmão, é você. Ah, mas eu não sei nada da Bíblia. Claro, não lê. Ah, mas eu não tenho o que dizer das Escrituras. Claro, não estuda. Ah, meus filhos não gostam de ir para o culto. Claro, você não faz culto doméstico. Onde que os nossos filhos aprendem a amar ao Senhor cultuando? Não é no cultinho, não. Isso aí é um arranjo de um problema que surgiu na igreja. Responsabilidade é do pai. Ensinar seus filhos em casa a amarem o culto e a cultuarem ao Senhor com toda a comunidade. Isso aí é bíblico. O homem é o pastor da sua casa. Quando a esposa ou os filhos dizem alguma coisa, ele com carinho e respeito abre as Escrituras e diz, não, meus filhos, ô minha amada, não é por aqui não, veja o que as Escrituras dizem. Mas os homens não fazem isso. Quem pastoreia é o pastor. Eu conheço casos, não aqui da nossa igreja, mas casos de outras igrejas, que as esposas se apaixonaram pelo pastor, porque ele sempre tinha uma palavra de consolo, uma palavra pastoral, uma palavra que trazia paz ao coração, enquanto o marido era um omisso, causando um grande problema no seu lar. O Senhor Jesus foi aquele que trouxe toda a provisão para a igreja. O Senhor Jesus trouxe proteção à igreja. O Senhor Jesus trouxe a paz
traz para a igreja. O Senhor Jesus pastoreia, Ele é o supremo pastor. Isso somos nós, meus irmãos. E me permitam dizer uma coisa, homens, machos aqui presentes, qualquer coisa menos que isso corre o risco de ser pecado. A sua esposa olha para você como um pastor, como um homem de Deus, um pacificador. Pergunte a ela em casa. Quando você estiver deitado com ela na cama, diga assim: meu amor, você me vê como um pastor aqui? Como um pacificador? Deixa ela responder. Tenha coragem, irmão, de ouvir. Faça isto. Se ela disser: não, meu amor, eu não tenho sentido isso, arrepende-se. Busque a graça do Senhor e mude. Pergunte para sua esposa assim: meu amor, você é feliz ao meu lado? Completamente. Se ela gaguejar, ou se ela disser: não, amor, no geral, você já sabe que não. Pode ter certeza, você já sabe que não. Porque se você disser assim: meu amor, você é feliz ao meu lado, e ela te der um abraço, um beijo na nuca, e disser assim: claro, meu amor, sempre, aquilo que o pastor Alfredo falou, eu só glorifiquei a Deus. Agora, se você pergunta: você é feliz ao meu lado? Amor, veja bem. Marido, faça isso em casa. Tenha coragem, hombridade. Tenha peito para fazer essa pergunta à sua esposa e deixar que ela responda honestamente. Faça isto. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: irmãos, este é o princípio das Escrituras de um casamento alcançado pela graça do Senhor. E é por isso que eu quero concluir aqui trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos compreender que a direção do lar deve ser feita como um todo por marido e mulher, porque ambos formam uma só carne. Os filhos não devem mandar na mãe nunca, mas os filhos devem olhar pai e mãe como uma só carne. E eles estão dando toda a direção para o lar. Como os filhos também precisam olhar para papai e mamãe e entender que o papai é o líder da casa. Ele é aquele que fará tudo para manter esta casa de acordo com a vontade do Senhor. É por isso que a submissão da mulher, quando se tratam de dois crentes, deve ser a um marido que a ama e que coloca em prática esse amor, inclusive no romantismo. Agora, não é só no romantismo. Você pode dar flores para sua esposa, faça isto. Você deve ter momentos de carinho, e sempre dizendo a ela que a ama, e que a considera, e que ela é importante. Ressalte os valores da sua esposa. Ressalte isso. Mas não é só isso. Você precisa ter uma posição de homem que lidera. Sua esposa precisa se sentir cuidada por você, amada por você, amparada por você. E às vezes, amar a esposa é dizer não a ela. É quando ela diz: eu desejo, olha meu amor, nossos filhos estão pequenininhos, mas eu quero fazer um curso universitário, eu quero ter uma carreira. Você diz não. Não. Porque prioridade são os nossos filhos. É a nossa casa. É isso que a Bíblia nos ensina. E veja que não é a sua vontade. Porque às vezes a sua vontade é que ela faça isto. Mas não é a sua vontade. É a vontade das Escrituras. E o marido tem que ser responsável para conduzir a sua esposa na vontade do Senhor. Essa posição é dizer não. E esta negativa, ela vai promover a felicidade da esposa. Porque não existe algo que promova maior felicidade na vida de uma mulher amada do que ela perceber que está debaixo da vontade do Senhor. Percebendo no seu marido um homem que divide as tarefas do lar, que pega no pesado, que a preserva, que a trata como princesa,
que demonstra amor, carinho, delicadeza, cortesia, um coração cheio de amor, um coração que olha para ela e vê nessa mulher a única mulher dentre todas que existe, de todas as mulheres virtuosas, você é a maior, como diz o marido de Provérbios 31. É respeitar e valorizar acima de qualquer coisa. Este é o princípio de um casamento feliz. Mulheres que se submetem e maridos que amam. Quando esse princípio é quebrado, podemos perceber dentro das igrejas casamentos destruídos. Destruídos. E não precisa ver como os meus queridos, minhas queridas ovelhas da área do direito conhecem muito bem a expressão. Não precisa haver separação de corpos, como sair de casa. Mas viver separado, viver uma farsa dentro de casa. Mulheres, minhas irmãs, sejam mulheres de Deus. Tenham coragem para obedecer às Escrituras. Homens, ovelhas amadas de Cristo, tenham coragem e obedeçam às Escrituras, promovendo no seu lar a presença de Deus. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar nesse instante. Eu peço para que você, minha querida irmã, reflita sobre sua vida. Será que você não precisa abrir mão de muitas coisas que têm acontecido e atrapalhado o seu papel de mãe e esposa? Será que não chegou a hora de você dar um basta nisso tudo e obedecer às Escrituras, pagando o preço por isto, sabendo que a vontade de Deus é a melhor que existe? Percebendo que a mulher, ela deve se dedicar ao lar. Claro que isto não é exclusivo, mas é prioritário. Que qualquer atividade fora do lar deve acontecer naqueles momentos em que não há nenhuma atividade para casa. Aí sim, você pode se dedicar. Irmãos, irmãs, isso é um ato muito corajoso. Mas pense nos seus filhos. Não terceirize a criação de seus filhos em nome de Jesus. Responsável pela criação dos seus filhos, minha irmã, é você, não é a vovó, não é a titia, não é a creche, não é a empregada, é você. E que você se submeta ao Senhor, sabendo que é doloroso, mas que é o melhor caminho. E quanto aos homens, homens, deixem de ser omissos, em nome de Jesus. Deixem de ser ausentes em nome de Jesus. Deixem essa prática permissiva, fazendo com que sua esposa e seus filhos se afastem do ideal e do principal das Escrituras. Ó homens, sejam pastores. Pastoreie a sua família. Sobretudo através das Escrituras. Se você não fizer isso, meu amado irmão, a sua casa, se já não está destruída, será destruída. Por isso, apegue-se ao Senhor. E por último, eu quero falar da graça e da misericórdia de Deus. Se você, meu irmão, e você, minha irmã, sente que precisa mudar, a graça de Deus está aqui conosco. O Senhor Deus está aqui de braços abertos, com o seu grande amor, a sua justiça, a sua fidelidade e a sua disposição para nos perdoar e para nos conduzir num caminho seguro. Não saia daqui destruído. Saia daqui edificado. Usufrua desta bênção do Senhor, que é a sua graça
e a sua misericórdia. Ó Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra, esta palavra que nos ensina e nos conduz. Sim, meu Pai, é difícil, eu mesmo posso afirmar isso, como é difícil ser este homem segundo as Escrituras. Mas eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor tem concedido a mim o teu Espírito Santo e tem concedido a mim força para andar na vontade perfeita e soberana que o Senhor tem colocado sobre mim. Da mesma maneira, ó Deus, os homens aqui presentes, talvez alguns homens estejam constrangidos diante do Senhor, não diante de mim, mas diante do Senhor e da palavra. Mas, ó Deus, concede a eles redenção nessa parte, conversão nessa parte, concede a eles mudança, Senhor. E que sejam corajosos para fazê-lo, que não sejam reclamões, que não se façam de vítima, que não sejam omissos, ausentes, mas que estejam, ó Deus, vivendo em função nesta terra para a sua família. Lembrando que a família, sobretudo a esposa, está acima de tudo, de ministério, de amigos, de tudo. Fazendo com que estas mulheres sejam felizes sobre essa terra, porque moram e se submetem a um homem de Deus. E com relação às minhas amadas irmãs, se há aqui, ó Deus, mulheres crentes que estão confusas por essa avalanche do mundo sobre elas, que elas também tenham coragem de abrir mão de tudo para cumprir o seu papel de esposa e de mãe. Eu sei que certas decisões, ó Deus, vão abalar as finanças do lar, vão afrontar a autoestima, mas, ó Senhor, o que é melhor para nós? Negarmos a nós mesmos ou simplesmente insistirmos naquilo que não se trata da tua vontade? Que as minhas irmãs entendam que trabalhar fora, isso só deve acontecer quando a criação dos filhos e a dedicação ao lar não são afetados. Quando elas têm consciência de que a prioridade é a casa, como diz o apóstolo Paulo, a amarem seus maridos e a cuidar de seus filhos. Se há alguma mulher aqui, crente, ó Deus, que precisa tomar uma decisão drástica, concede a ela, ó Deus, coragem e desejo de te servir, para que daqui a 20 anos, ela não seja uma mulher idosa, chorando pelos cantos, vendo a situação de seus filhos. Ó Senhor, dá-nos força, dá-nos coragem. É difícil, mas nós contamos com a tua graça e a tua misericórdia. Obrigado a Deus por esta trajetória, quando vimos o que a tua palavra nos ensina sobre casamento e família. Obrigado a Deus pelos choques que tivemos. Obrigado porque a tua palavra vem, ó Deus, de encontro ao nosso coração. Ela vem contra o nosso pecado. Te louvamos por isto. E pedimos para que o Senhor tenha misericórdia sobre nós e nos conduza em segurança. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons, estejam sobre a minha vida pequenina, sobre a vida deste pequenino rebanho aqui reunido, e sobre todo o rebanho de Cristo, espalhado por essa terra, para que sejamos lares fortes, felizes, e que sejam lares compostos por homens de Deus, mulheres de Deus, filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero conhecer aqui nosso culto